Olá, desbravadores! Prontos para as atividades do dia? A história que vou contar hoje é transformadora. Uma certa vez, um sábio estava passeando por um vilarejo acompanhado do seu discípulo, quando eles encontraram uma casa bem velhinha, bem acabada, com uma vaquinha muito magra na frente da casa, comendo uns pouquinhos capins que tinham na frente. O sábio decidiu entrar nessa casa. Conversando com a família, eles descobriram que a vaca era a única fonte de alimento deles. Inclusive, eles pegavam o que sobrava do leite para vender na cidade, para trocar com feijão, trocar com arroz. E o sábio percebeu alguma coisa diferente nisso. Eles se despediram, o sábio foi embora acompanhado do seu discípulo. Aproximadamente 30 minutos depois de caminhada, o sábio parou e disse: "Você vai voltar lá e vai jogar aquela vaquinha no penhasco." O discípulo assustado disse: "Mas como? Eles trataram a gente tão bem. E o senhor vai querer que eu mate o único meio de sustento deles?" O sábio disse: "Faça o que eu estou pedindo." Contrariado, o discípulo foi lá, pegou a vaca e jogou despenhadeiro abaixo. Claro que a vaca se destroçou todinha lá embaixo. Alguns anos se passaram e aquele discípulo se transformou em um sábio. Ele estava passando naquela região e decidiu procurar aquela família. Ele ainda estava com muito remorso dentro dele. Quando ele chega no local onde existia a casa, não existia mais nada. E ele fica muito angustiado, porque no lugar daquela casa tinha agora uma grande fazenda. E ele procurou um dos funcionários da fazenda e perguntou: "Onde está aquela família que morava ali?" Ele disse: "Olha, ele está morando na cidade", e deu o endereço direitinho para ele. Ele seguiu até a cidade, muito preocupado. Ele imaginou que eles estavam na rua e quando chega tem uma casa gigantesca, uma mansão enorme. E ele vai e bate na porta. Atende um mordomo muito bem vestido, perguntando o que ele queria. E ele disse que queria encontrar aquelas pessoas. Ele disse: "Pois não, só um instante." Desce um homem muito bem vestido. Era o dono daquela casa lá que ele havia visitado alguns anos atrás, o dono da vaquinha. E ele se surpreende ao descobrir o que foi que aconteceu. Conforme o morador, ele disse que um dia depois que eles visitaram a casa deles, a vaquinha acabou se jogando lá dentro do despenhadeiro, lá no despenhadeiro, e acabou morrendo. Como eles não tinham mais outro meio de se sustentar, eles começaram a perceber que a terra que eles moravam era uma terra muito fértil. E eles começaram a plantar algumas coisinhas e vender essas mudas de planta na cidade. Deu tão certo que eles tiveram que plantar ainda mais, muito mais, muito mais. Compraram mais terreno, contrataram pessoas para trabalhar e acabaram se transformando numa família muito rica. Naquele momento, o discípulo, que agora era sábio, entendeu uma lição importantíssima. Às vezes nós nos apegamos a determinadas coisas de uma tal maneira que elas nos impedem de alcançar grandes coisas. Verso no lenço: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12, verso 2. Na história de hoje, nós descobrimos, antes de mais nada, que existem coisas que nos prendem a uma vida muito pequena, muito medíocre, quando na verdade nós poderíamos voar, nós poderíamos muito mais. É momento de você pegar a vaquinha, por exemplo, da preguiça e jogar despenhadeiro abaixo. Como é que você vai conquistar e conhecer o mundo se você ainda não sabe fazer um feijão, não sabe fazer um arroz? Chegou a hora de jogar essa vaquinha do conformismo lá fora e começar a aprender coisas novas, a desafiar-se. Muitos preferem ser somente um desbravador e ficar nisso a vida inteira. Mas se de repente aceitassem o desafio de serem capitães, secretários, enfim, receber uma responsabilidade gigante no clube, talvez fossem os melhores capitães, os melhores secretários que já se viu. Que tal aceitar o desafio de jogar despenhadeiro abaixo tudo aquilo que impede você de ser melhor e aceitar os desafios que tem preparados para que você possa ser gigante? Se você gostou da meditação e dessa história, não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Quem sabe algum deles aí está agarrado a alguma vaquinha que está impedindo com que eles sejam melhores e maiores. Um grande abraço e até a próxima!